Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. No tema de hoje, vamos saber um pouquinho mais sobre os direitos do trabalhador rural. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Luiz Carlos Martini, advogado aqui de Santa Cruz das Palmeiras. Olá, Dr. Luiz Carlos. Muito obrigada por ter aceito nosso convite e nos receber aqui em sua banca. Foi um prazer recebê-la e poder me dirigir a todos os telespectadores da web, no sentido de bem esclarecê-los sobre os direitos laborais do trabalhador rural. Muito bem, doutor, para a gente compreender um pouquinho, qual é o trabalho rural? O trabalho rural, no Brasil, ele tem origem na escravatura, né? Nos tempos ainda que vigorava no Brasil a escravatura, o regime escravagista, o que acontecia? Existiam os trabalhadores para isso determinados que ficavam no campo e outros nas casas, né? E com a abolição da escravatura, esse trabalho do campo, o trabalhador passou a ser tratado como trabalhador rural. Era um trabalhador de segunda classe. E as pessoas que se ativavam nos trabalhos domésticos criaram a categoria dos domésticos. E os anos foram passando e o século XX foi chegando ao seu final e só então, na segunda metade do século XX, é que os trabalhadores rurais efetivamente foram agraciados com a legislação que desse a ele direitos mínimos, né? Ou seja, o trabalho rural é aquele prestado em estabelecimentos agrícolas ou prédios rústicos, né? Na zona rural, o prédio rústico compreendido aquele que no mesmo perímetro urbano explora uma atividade rural. E também existem aqueles trabalhadores que, embora não desenvolvam a atividade rural, são também classificados como rurais, tais como o contador da fazenda, o escriturário da fazenda e até aquele que, em nome da fazenda, vende seus produtos ainda in natura ou não transformados, né? Enquanto o produto pode ser produzido, ele é descascado e vendido. Esse regime de colheita e venda ainda é rural. Esse trabalhador que faz esse trabalho é rural. Entendi, então é bem amplo, né? Isso, até o leite pasteurizado, por exemplo, até a pasteurização do leite, se a fazenda produz o leite, ele é industrializado, pasteurizado, até esse processo, todo trabalhador que participa desse processo, ele é rural. Sim. Ô, doutor, nós sabemos que a Constituição de 88 veio equiparar o trabalhador rural ao trabalhador urbano. O que isso trouxe de novidade para o trabalhador rural? Trouxe aí mais direitos? Quais seriam esses direitos? Então, existe uma lei que regula o trabalho rural de 73 a 5.889, ela já ampliou, ela já trouxe a luz ao trabalho rural, né? Ela fez com que o trabalhador rural fosse, se não equivalente ao trabalhador urbano, mas trouxe direitos que antes não havia, porque o trabalhador rural era discriminado, sim. Aí em 73 até 88 a coisa andou mais ou menos para o trabalhador rural, até que veio a Constituição, no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E ela elencou em 30 e poucos incisos direitos, aviso prévio, horas extras, descanso semanal remunerado. Aí ela fez com que esses direitos se igualassem. São idênticos? Ao meu ver, sim. Existem algumas particularidades quanto a como gozar o aviso, né? Algumas situações excepcionais, mas que não deixa nada. Hoje o trabalhador rural tem direito a tudo, todos os direitos que tem o urbano tem o rural. Não tem tanta diferença. Não, as diferenças são mínimas, né? Por exemplo, o jornal noturno tem algumas questões, o diurno é um horário 22 às 5, o rural já não, né? Das 21 às 5, no caso do trabalho agrícola, no trabalho na pecuária, por exemplo, é das 20 horas às 4. Então essas questões apenas são detalhes, mas que na essência o trabalhador rural hoje ele tem uma dignidade tal qual o trabalhador urbano. Doutor, aqui na nossa região, o trabalho maior do rural seria nas usinas, e tem esse período de safra, que nós chamamos de contrato por prazo determinado. O que isso prejudica o trabalhador rural? Por exemplo, nesse período ele não adquiriu a férias completa, né, o direito a férias. Ele trabalhou só durante o período de safra. O que isso traz de prejuízo para ele? Olha, em princípio, o prejuízo seria apenas a insegurança de vencida a safra ele estar desempregado, né? E também vencida o contrato de safra ele não receberia entre aspas, a multa pela demissão injusta, porque não é injusta a demissão, não é sem justa causa. Tem causa porque ele sabe que ele vai entrar e vai sair, então não tem o aviso prévio ao final, só teria o aviso prévio no caso dele ser dispensado antes de vencida a safra, né? O contrato de safra, em tese, ele deve ser do plantio até a colheita. O que acontece é que
os empregadores estabelecem contratos parciais temporários, né? Ou seja, contratos só para colheita. Então, essa determinação é que faz com que o contrato torne-se um pouco mais enxuto e, evidentemente, reduzam os direitos. São parciais proporcionais. Sim. Realmente, essa questão não tem como fugir. Apesar de que o contrato por tempo determinado também se aplica ao urbano, né? Para algumas atividades. Ele pode ser contrato por obra certa, por tarefa, etc. Existe isso também, só que é incomum, né? A regra do urbano é indeterminado. Tá. Então, por exemplo, nesse caso de trabalho por tempo determinado, ele não receberia, o trabalhador rural não teria direito ao aviso prévio, porque já está pré-avisado. Sim, está pré-avisado, porque quando ele contrata, depende de variações estacionais, o contrato de safra ele não prevê, vai ser no dia X, vai acabar. Não, a hora que acabar a colheita, o contrato está automaticamente encerrado. Como já tem notícia do término, não tem um aviso prévio, a não ser que o patrão resolva, não quero mais o empregado, vou dispensá-lo antes. Então aí ele paga pela metade aquilo dos salários que venceria até o final do contrato, ou se existir uma cláusula assecuratória de rescisão antecipada, ele paga aviso prévio de 30 dias e acabou. A trabalhadora rural, se ela engravida nesse período, terminou o contrato, ela é dispensada normalmente. Ela recebe o salário maternidade, a previdência. Agora, vai com garantir relação àquela... ao empregador, essa questão, o contrato fica aí comprometido. Sim. A não ser que ocorra um acidente de trabalho, né? Aí o contrato ele é suspenso até que a pessoa volte a trabalhar regularmente, aí a empresa pode dispensá-lo, porque o contrato já existia uma previsão de término, né? Então, embora existam alguns poucos julgadores que imponham a observância da estabilidade provisória para depois do vencido contrato, a maioria, o que o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido é que, voltando do acidente, ele possa ser dispensado. Entendi. Doutor, assim, para a gente fixar bem, qual que é a jornada de trabalho? A jornada de trabalho, tal qual o urbano, é 8 horas diárias, 44 semanais, 220 mensais. Existem situações especiais, evidentemente, né? Sim. Aí no caso do turno de revezamento, pode ser que aí se classifique de uma forma de outra, mas a regra é essa, né? O intervalo, embora a lei 5889 de 73 não preveja o intervalo de 1 hora, com a edição da Constituição de 88, os tribunais têm imposto isso, inclusive matéria já sumulada pelo Tribunal Superior do Trabalho também, que se observe 1 hora de descanso, pelo menos 1 hora de descanso para o trabalhador rural. Tem que ter. Se o patrão não honrar isso ou der um intervalo inferior, vocês podem reclamar isso na justiça, que por certo vão ter a ação procedente. Sim. Com relação ao horário de percurso, nós temos visto aqui na nossa região que por conta das convenções coletivas não estão tendo mais, os funcionários não estão tendo mais direito a receber o que ultrapassa aí o que está determinado na convenção. Como que o senhor tem visto isso? Então, essa situação ainda existe uma discussão muito grande, inclusive entre julgadores e juízes. Uns entendem que deve complementar, outros entendem que não deve complementar. Eu acho que aquilo que se delibera na convenção coletiva, se não houver abuso, deve ser observado. Por quê? Porque na convenção coletiva se observa, vai pagar, por exemplo, 1 hora de percurso. Essa 1 hora, tem locais que demandam 1h30, 2 horas, tem locais que demoram 15 minutos para chegar. Exatamente. Então, nesse entremeio, é justo isso. Agora, tem situações que o trabalhador sai de Santa Cruz dos Palmeiras, ou sai de Pirassununga, ou sai de Porto, eles viajam até próximo de Ribeirão Preto, então ficam 3 ou 4 horas. Para essas situações de extremo, eu acredito que o juiz deva mandar que se suplemente, pague além da hora, pague o suplementar também. Então, quer dizer que ainda vale a pena o trabalhador rural estar buscando esse direito na justiça? Sim, se não houver se for uma situação peculiar de meia hora a mais, meia hora a menos, viu? E aí que é importante, o trabalhador está sempre procurando um profissional, um especialista da área, um advogado que trabalhe nessa questão do direito do trabalho, para estar avaliando isso e estar explicando para ele. Sem dúvida. Apesar de que a avaliação do profissional, do advogado, ela tá sujeita à apreciação do juiz que vai apreciar essa causa. Existem juízes que pegam a convenção coletiva, é 1 hora e não dão um minuto a mais.
Outros já são mais flexíveis, aí vai depender, evidentemente, da cabeça do julgador. Sim. Doutor, uma outra questão que também é discutida, até eu estive presente num congresso do direito do trabalho em Araraquara no ano passado, e a principal discussão era a respeito da insalubridade do trabalhador braçal. Nós sabemos que a Constituição trouxe isso quando equiparou ele ao rural, mas até hoje não tem uma lei que regulamente essa questão especificamente para o trabalhador rural. Como que o senhor tem visto? Então, eu discordo de quem pensa assim, por quê? Porque a lei do trabalho rural, no seu artigo 1º, ela fala para aquelas situações que não estão reguladas pela lei, para a lei específica do trabalho rural, serão regidas pela CLT. Sim. Então essa questão está superada. Então a CLT se aplica a essas situações. E como se não bastasse isso, se não houvesse lei, não houvesse nada, nós temos que a Constituição define como direito do trabalhador urbano e rural essas questões que podem expor em risco a sua saúde, né? Então eu não tenho dúvida que se aplica sim ao trabalhador rural. Eu imagino que essa seja uma posição bem definida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Sim, o senhor eu pelo menos vi bastante com relação ao trabalhador rural que faz aplicação de herbicida. Uhum. Isso é comum, né? É muito comum. Agora está sendo discutido a questão do calor no campo. Do calor corporal. O senhor já viu alguma? Sim, mas a questão do calor, existe uma súmula, inclusive, que estabelece que o calor pura e simplesmente não gera, não gera o direito à insalubridade. Existem situações especialíssimas, singulares, que é o caso do trabalhador que se embrenha em meio a um canavial, por exemplo, que é super fechado, e ali fica um forno. Então não é só o calor ambiente. É o calor ambiente agravado pelas condições que ele trabalha, vira uma estufa. Então, para essa situação, depois de avaliado por um perito, eu não tenho dúvida que pode estar sendo, os tribunais têm acolhido sim, quem tem pedido nessas situações especialíssimas. Agora, não é o fato de você trabalhar sob o sol que vai dar direito a insalubridade. Não, então, mas a discussão é exatamente essa que o senhor disse. Com o uso dos EPIs para se proteger ali no meio do canavial, aquelas roupas pesadas para se cobrir do sol, mais a exposição ao sol, por estar também ali no meio do canavial, que impede de estar circulando muita ventilação. Então, realmente, esse calor corpóreo ultrapassa muito ao limite. Ultrapassa, evidentemente que aí o juiz nomeia um perito, sim. O perito vai até o local de trabalho e vai avaliar se aquilo lá realmente caracteriza ou não. E, na maioria dos casos, tem reconhecido a insalubridade, sim. Olha que bom, né? Doutor, para a gente finalizar, o senhor lembra mais de algumas mais situações específicas do rural? O que é comum aqui na nossa região, que o pessoal tem reclamado bastante? Olha, na verdade, as cidades pequenas como a nossa, né, seja de São Paulo ou seja de todo o Brasil, 90% da mão de obra é rural, né? Então reclamações vão de A a Z, né, do trabalho, né? O que se questiona muito hoje é a questão do transporte, que já abordado, a questão do calor também, que tem hoje tomado um vulto, a questão dos banheiros disponíveis para o trabalhador, né, coisa que há poucos anos atrás não tinha. O trabalhador rural, apesar de estar no século XXI, ainda era tratado como no século XIX. Sim. Né, o camarada fazia suas necessidades fisiológicas no mato. Então isso é um absurdo. Então a justiça começou a colocar a mão forte do Estado sobre isso, falou, opa, para com isso. E me parece que tem dado resultado. Por quê? Porque todos os empregadores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas grandes ou não, têm cumprido escrupulosamente isso, têm permitido ao trabalhador ter um banheiro, ter um lugar para fazer suas refeições. Então isso tem sido visto muito, né? Eu acredito que agora, com essa busca de direitos na justiça, e a justiça trabalha extremamente atuante e tem sido ágil sim na maioria dos casos, o trabalhador só tem a ganhar e eu acho que tranquilo. Que ótimo. Bom, vou aproveitar para lembrar para o pessoal que está nos assistindo, que trabalha aí na lavoura, que tem aí uma diferencinha com relação à aposentadoria por idade também, do rural para o urbano. O trabalhador urbano, quando vai se aposentar por idade, ele precisa ter o homem 65 anos e a mulher 60. Já o trabalhador rural tem aí a sua idade reduzida em 5 anos. Então, o homem pode estar solicitando a sua aposentadoria por idade aos 60 e a mulher aos 55.
Doutor, gostaria de agradecer sua presença aqui no nosso programa e deixar aí o espaço para, se o senhor quiser, deixar uma mensagem para o nosso público. Eu é que agradeço, estou satisfeito e feliz de poder dar esse recado para todo o povo aqui de Santa Cruz dos Palmeiras e todos os telespectadores da web, esperando ter atendido as expectativas, e foi um prazer. Tá joia. Doutor, muito obrigada. Quero passar nas suas mãos uma canequinha personalizada do nosso programa, tá? Com uma forma de agradecimento. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Satisfeito. Bom, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Você continua mandando suas perguntas, suas sugestões para o nosso e-mail direitocomangelita@gmail.com, e não se esqueça de que tem um encontro marcado comigo todos os sábados. Eu estou esperando você. Muito obrigada, fique com Deus. Tchau, tchau.